Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouco, Roda da Fofoca com Felipe Campos e também os seus bafões. E Thiago Rocha, do nosso Tá Sabendo, aqui com a gente, contando tudo o que rola no mundo artístico, viu? E não é pouca coisa, hein, gente? Olha, mas a nossa primeira página, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Justiça foi feita. Eu fiquei muito feliz em saber o que aconteceu agora. E olha, vocês sabem que a nossa geladeira está aqui, tem muita gente que fica aqui dentro, tem gente que sai e tem gente que fica para sempre. E é o caso desse cantor, que é quem mais fica na nossa geladeira, que a gente até grudou ele aqui, não é? Porque essa história dele não aceitar o filho, ainda processar o próprio filho, não dá para aceitar. Qualquer ser humano dito normal não entende esse tipo de coisa, na verdade. Então, o cantor Marciano, ele está aqui já há vários meses e, de acordo com todos nós aqui da Roda da Fofoca, ele vai continuar. E agora, mais do que nunca, porque o Marciano perdeu na justiça a causa que ele movia contra o filho, que ele movia contra o Fabiano. Então, hoje, o Fabiano está comemorando. Hoje o Fabiano está de alma leve. Hoje o Fabiano, para um menino que batalha duro, que rala, que canta na rua, que é um artista de rua, que faz show onde ele pode fazer para poder sustentar a família, ele não vai ter mais que pagar uma indenização de 20 mil reais para o próprio pai, porque era isso que o cantor Marciano estava exigindo desse filho. Filho que ele não reconhece, filho que não tem nenhum tipo de afeto, filho do qual ele fala muito mal, não é? E o filho que não pediu para nascer, que está aí no mundo e realmente vivendo com muita dignidade por uma inconsequência dele de transar com fã. E aí é o rapaz que paga por isso até hoje, infelizmente. Olha, eu vou ler para vocês a mensagem, a gente tem aí o documento, vocês estão vendo as imagens de quando o Fabiano veio aqui no nosso programa. Esse ano ainda ele esteve aqui bastante chocado porque ele tinha acabado de ser processado pelo próprio pai. Preocupadíssimo com essa história. Primeiro choque, né? Meu pai me processa, sabe a condição em que eu vivo, não ajuda em nada, pelo menos não atrapalhe. Mas ele estava fazendo isso. Então, quando ele veio ao nosso programa, ele estava muito chocado com essa atitude do pai e extremamente preocupado com essa história dos 20 mil reais. Gente, como artista de rua, onde é que você vai tirar 20 mil reais para pagar uma indenização? E isso sendo exigido pelo seu próprio pai. Tanto que o Marciano, quando ele vai para as redes sociais, quando ele coloca a palavra pai, ele coloca entre aspas, porque não é um pai de verdade, nunca foi, né? É apenas biológico, quando o pai vai muito além desse tipo de coisa. Então, ele postou o documento, a gente vai mostrar para vocês, e também tem o que ele fala, porque ele deixa uma mensagem para o pai, ele deixa uma mensagem para o Marciano. Tá aí o documento, como vocês estão vendo. Mostra o documento primeiro, aproxima um pouquinho aqui para mim. Olha, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, tá? E é a 28ª Vara Cível da Praça João Mendes, onde saiu essa sentença dizendo que José Marciano, já qualificado, ajuizou da ação contra, não é, o Fábio Fernandes Martins, que é o Fabiano, alegando, em síntese, que é figura pública no ramo artístico devido à renomada carreira musical sertaneja nas décadas de 80 e 90 e foi alvo de comentários ofensivos e criminosos por parte do réu na mídia e redes sociais. Sustenta que por volta dos anos 97 e 98, uma mulher compareceu a um programa de televisão afirmando que era seu filho, 15 anos era o filho do autor, e ele vai descrevendo e depois vai falando que por conta de afirmações, declarações do Fabiano na mídia contra ele, porque ele nunca correspondeu como pai, na verdade, aí ele exigiria 20 mil reais. Olha, tá aí nessa parte, deixa eu ver, acho que tá sublinhado. Em verdade, pela leitura das postagens contestadas, denota-se mais o teor de desabafo em relação a uma situação do que a intenção de denigrir a imagem do autor.
Essa é a frase do juiz que fez, né, que falou, não deu ganho de causa para o Marciano, porque olha como o juiz interpretou tudo o que aliás, o Fabiano tem dito e disse nas redes sociais. Em verdade, pela leitura das postagens coletadas, aproxima mais um pouquinho para mim, deixa eu ver. Tá bem pequenininho, né? Denota-se mais o teor de desabafo em relação a uma situação do que a intenção de denegrir a imagem do autor. Observa-se que as mensagens descrevem a relação das partes sob a visão do réu, o que compõe sua própria história de vida, de modo que não há amparo legal para impedi-lo, ou seja, impedir o Fabiano de contar sua biografia, que faz parte da sua dignidade humana, ainda que nos veículos de comunicação. E o juiz vai mais além. Olha o que ele diz. Importante salientar ainda que o réu, nas postagens obliquamente relacionadas ao autor, em momento algum fez uso de palavras de baixo calão ou faltou com a verdade ao narrar os acontecimentos vivenciados entre as partes. Note-se que o autor não se insurgiu especificamente sobre o teor das declarações feitas pelo réu em tom de desabafo emocional, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Ou seja, o juiz questiona, ele não diz, olha, ele falou isso, falou aquilo outro. Não, ele fala que o Fabiano vinha falando mal dele nas coisas, isso não repercutia bem. Então ele falou, ele não definiu as coisas que foram ditas pelo Fabiano. E ele estava mais preocupado, acima de tudo, com a imagem dele do que a próprio relacionamento aí pai e filho, ou se era verdade ou se era mentira. O Marciano não questionou que fosse mentira o que o Fabiano estivesse dizendo, ele questionou que não pegava bem para ele, que prejudicava a imagem dele, porque ele é um ídolo nacional, isso ele é de verdade, né? Ou era também, porque olha, o público ficou bastante decepcionado com essa história. Aí tem mais um trechinho da sentença do juiz, que diz o seguinte, note que o autor não se insurgiu especificamente, tira o GC para mim, por favor, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Outro sim, nos termos da própria inicial, o autor sempre teve assegurado o direito de resposta em programas televisivos, de modo que não lhe foi tolhido o direito de se defender de eventuais acusações infundadas. Mas que juiz esse, hein, gente? Juiz justo, né? Nem sempre acontece, infelizmente, mas olha só que coisa, porque ele viu, percebeu, soube, estava ali comprovado que o Marciano sempre teve o seu direito de resposta preservado. Não respondeu nos programas porque não quis. E se respondeu através de notas da assessoria, elas foram devidamente lidas nos programas. Aqui no nosso, eu posso garantir, aqui no nosso, com 100% de certeza. Foi procurado, não quis falar, mandou nota, foi lida na íntegra a nota, nunca foi negado para ele o direito de resposta, a versão, o lado dele dessa história. Isso há muitos anos, hein? Porque quem descobriu o caso do Fabiano foi o nosso programa. O primeiro programa de televisão que trouxe a história dele à tona foi o nosso programa. Então a gente conhece essa história de trás para frente. Quando esse menino nem em São Paulo ele morava ainda, para vocês terem uma ideia. Então é com muita satisfação mesmo que a gente vê que o juiz absolveu. Se cabe recurso, se não cabe recurso, é uma outra história. Mas ele já ganhou de cara, então é muito difícil que isso seja revertido, se é que exista essa possibilidade. Então essa vitória do Fabiano é muito importante, gente, porque realmente o juiz fala aqui e a gente, né, que vivencia essa história sabe que é isso. Ele tem o direito de falar da biografia dele, da vida dele, e não foi questionado se ele estava falando a verdade ou a mentira, e o juiz interpretou como verdade e como desabafo e não a intenção de denegrir a imagem desse pai que nunca foi pai, na verdade. Então vamos falar agora para vocês, mostrar para vocês a mensagem que o Fabiano, junto com esse documento, deixou registrado nas redes sociais. E ele diz o seguinte, olha aqui. Ufa, é um alívio mesmo, né, gente? 20 mil reais, você não vai precisar desembolsar, e mesmo se precisasse, não teria. Então ele fala, ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós acreditamos. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das mais piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai, e aí que vem o pai, entre aspas, não é?
me processou. Então, quando ele fala, eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega, meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de R$20 mil. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJA Advogados, vencemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação ser ganha pelo meu pai, entre aspas, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque a sua mão na consciência e veja. Tira o GC para mim e veja agora onde é que eu estava, meu Deus do céu. Só peço que Deus te abençoe. Não, deixa eu ver lá. Só espero que você possa refletir lá em cima onde? Está aqui, ó. Coloque sua mão na consciência e veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica, o que passa na cabeça de um próprio pai, entre aspas, processar um filho? Falta de Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder a essa pergunta. Você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que fez comigo. Sucesso, meu pai, entre aspas. Muito obrigada. Olha, ele está falando da gente. Muito obrigada, Sônia Abrão. Nós vencemos. Deus no comando de tudo. Nossa, gente, eu não tinha lido a mensagem. Que bonitinho isso. Obrigada, Fabiano. Olha, sabe que a gente sempre teve aí do seu lado, né? Aliás, o Felipe, Thiago, vem pra cá, porque vocês estavam aqui também no dia que o Fabiano veio, e não foi só eu que realmente ficou aí do lado do Fabiano, mas toda a nossa equipe, todos nós aqui, né, desde a direção do programa, ao Chuck, nosso produtor executivo, todo mundo, toda a nossa produção, já acompanha esse caso e sabe, conhece esse menino, sabe a batalha dele e sabe essa verdadeira perseguição que o Marciano faz com ele. Então, quando ele agradece lá no final, que foi agora uma surpresa mesmo pra gente, mas não tem nem o que agradecer, porque, sabe, você sempre falou a verdade, meu, sempre sofreu as consequências de uma coisa que você não provocou, pediu pra estar no mundo, não. E já que estava, precisaria ter sido bem cuidado, precisaria ter tido um pai. É uma coisa que não aconteceu. Na verdade, nem deixou de ser pai. Ele foi pro outro lado, virou um inimigo. E isso é doloroso demais. E pro Fabiano a gente sabe essa dor, o quanto ela dói. Pra caramba mesmo, né? Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Diga aí, Felipe Boa tarde, Campos. Sônia. Tudo bem? Tudo jóia. A gente tá feliz, não tá? Muito feliz. Até porque é uma dupla rejeição, né, Sônia? A rejeição de não poder, né, da forma espontânea e natural, ter o nome do seu pai no seu documento de identidade, no seu RG, na sua certidão de nascimento. Ele ganhou através da justiça, e aí ele tem o nome do Marciano. Mas essa história daquele desabafo dele, poxa vida, todo mundo pode desabafar. Nem todo dia você está feliz, nem todo dia é o seu melhor dia da vida. E ele falou Olha que ele no nosso programa há 10 anos passados, ou 11 por aí, foi bem Olha no começo da gente quanto tempo aqui. faz isso. E a gente já tinha começado com esse caso lá no Record ainda. Ele era um garoto mesmo, assim. Olha, você tem uma ideia. E batalhador, quem conhece o centro de São Paulo sabe que ele fica perto ali do viaduto do Chá, não é? Em frente ao Teatro Municipal. Isso. Por vezes na Praça da Sé também ele fica, né? Ele vai rodando ali no nosso centro histórico. Então, assim, poxa, que bom, Fabiano, que você ganhou. Porque, assim, quando as luzes se apagam, entra no intervalo comercial, a gente fica conversando. Exatamente. E a gente ficou conversando, e a gente via que ele estava, assim, perdido, literalmente perdido, porque foi mais uma punhalada que ele recebeu. Nossa Senhora, só foi. Aquele dia ele estava arrasado, ele até chorou aqui no nosso programa. Olha aí mesmo, onde né? ele fica. Olha ele trabalhando, gente. Bota a imagem de novo, se é que dá, né? Eu fico pedindo tudo aqui. Olha lá.
Ele é um artista de rua, gente, sabe? Ganha no pão dele honestamente, com o talento que Deus deu pra ele. Até porque já gravou carreira... um DVD, já fez show, né? Carreira de artista não é fácil, né, Sônia Abrão? Não. Muitos começaram, o Eduardo Costa mesmo é um exemplo que bateu em muitas portas até conseguir ser o Eduardo Costa que a gente conhece. Isso sem ter pai famoso para atrapalhar, já foi difícil. Não é? Você imagina, né? Então assim, poxa, Fabiano, a gente está de fato muito feliz com essa batalha sua. A gente nunca duvidou do seu talento e nem da palavra. E nem da sua palavra. Exatamente. E agora está provado. Para quem quiser ver e ler que você de fato ganhou essa batalha contra o seu pai na justiça, que, vamos ser sinceros, não precisava. Nossa, imagina. A gente está discutindo um negócio né? que... E eu acho que diferente, acho que do Marciano, o Fabiano nunca abandonou a família. Sim, ele cria o filho, né? Inclusive, exatamente. Ele é pai. Com todos os problemas, ele nunca abandonou a família, nunca virou as costas para a mãe. Nunca. E realmente cuida eu da acho mulher, que cuida do filho. Ele é uma vida dura, porque principalmente no Brasil, você ser artista de rua não, é complicado, né? Mas graças a Deus eu acho que Deus faz as coisas no momento certo, né? Colocou um juiz claro, objetivo. Mas muito claro, né? Ele fala de uma maneira muito simples e muito clara. Ele botou o dedo na ferida, isso é um desabafo. Não existe a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Ele está falando a verdade, perfeito, claro, transparente. Como a gente gostaria que fosse a justiça, né? Não, infelizmente, né? E eu acho que ele teve sorte. E quando você lida com a verdade, quando você lida realmente com os quesitos que são ao seu favor, com certeza tudo favorece. Então chegou o momento dele brilhar, sabe? Eu acho que se esse é o momento dele brilhar e que ele precisava dessa resposta, chegou que ele está no caminho certo. Chegou para ele, né? E a mensagem que ele deixa para esse pai. Vai adiantar nada não, né, Fabiano? Você também sabe, mas era outro desabafo, né? Dá para ler de novo a mensagem do pai? Vamos, então vamos ler aí, que é bonita. Vamos lá, vamos ver essa mensagem. Porque não tem remorso aí, né? Uma coisa dura e pesada, eu não vejo. Não, lê aí, né? Pode ler. Ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de R$20 mil. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJ Advogados, vencemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação de ser ganha pelo meu pai, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque sua mão na consciência e veja ali, ó, agora subiu um pouquinho. E veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica: o que passa na cabeça de um próprio pai processar um filho? Falta Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder essa pergunta. A você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, que é o show que ele faz por todo o Brasil. Eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que você fez comigo. Sucesso, meu pai. Muito obrigado, Sônia Abrão. Nós vencemos. Deus no comando de tudo. Deus no comando de tudo. E lembra que esse dia que ele veio aqui, ele conversou com a outra filha que o Marciano também não reconhece. Eu não me lembro o nome da menina agora. Isso. Conversou com ela por telefone. E a gente espera que agora ela crie coragem para fazer a mesma coisa, porque ela nunca teve a coragem de pedir um DNA na justiça. Nossa, mas é um ela festival nunca de teve. não Ele falava para ela: não precisa, você é a minha cara, imagina, Ele dava deixa
pra lá, dava uma enrolada legal nela, nunca fez o reconhecimento. E aí, agora ela vendo, né, e ela apoiou a atitude do Fabiano, então agora, quem sabe, ela possa se sentir motivada a criar coragem e exigir os direitos dela na justiça também. Porque ela mora numa casa paupérrima também, o Fabiano contou pra gente que ele que, olha ele como que quase não tem. Exatamente, pega o dele e vai lá e entrega para a irmã, que ele conheceu também muito tempo através depois. Da televisão, né? São mães diferentes, histórias totalmente diferentes, e um cara que não tem quase nada, tira dele para dar para uma outra pessoa. E ele canta muitíssimo bem, viu? O Fabiano canta muitíssimo bem. Eu gosto. E um músico também absurdo, assim. Ele lá, eu já vi ele fazendo show no centro da cidade, no centro histórico. É incrível o trabalho dele. Tá, é verdade mesmo. Não seria uma boa irmã também agora? Claro, claro. Eu acho que agora que ele já deu o pontapé inicial aí, né, Fabiano? E agora a tua irmã também, eu acredito que ela possa, sim, correr agora atrás dos direitos. Mínimo de vida digna, gente, né? É lógico, agora é um festival de não reconhecimento desse senhor, né? Ele simplesmente chega... coloca vidas aí, porque ninguém, obviamente, pediu. Isso é clichêzão, mas eu acho que é o clichê mais certo que existe. Ninguém pediu pra nascer. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para vir ao mundo, principalmente sob aventuras, né? E de repente larga aí esses dois seres humanos aí ao léu, sem nenhum tipo de responsabilidade em cima. Não é por aí, sabe? Eu acredito que deva realmente ter uma consciência e buscar verdadeiramente aquilo que é cabível a eles. Isso eu acredito, sim. Exatamente. Olha aqui, enquanto não fizer uma reforma íntima, né, como se fala, espiritual, Marciano não sai daqui não, tá? Vai ficar sempre na nossa geladeira, com certo? Certeza. A gente continua em protesto em relação a ele, né? Justiça já foi feita numa parte, mas assim, essa situação precisa ser resgatada como um todo. Precisa acordar dentro dele, do coração dele, o que é um sentimento de pai. São dois filhos que estão aí abandonados, na verdade, né? Então tá certo. Bom, vamos girar a nossa roda. Fabiano, beijo pra você, viu? Respira aliviado mesmo, porque olha, pintou uma luz, né? Graças a Deus, viu? Bom, vamos falar de uma outra coisa agora que pegou todo mundo desprevenido, viu? Porque a Ticiane e o César Tralli já estão casados, na verdade. Isso foi um furo do Ricardo Feltrin, tá aí replicando para todos os lados. E eles realmente já estão casados. Então, o que vai acontecer é a celebração simbólica, religiosa, mas no civil eles já se casaram. E aí, como é que é essa história? Bom, depois do vídeo de ontem, a gente tem certeza, né? Que, entendeu? Aí que você entende a felicidade do Tralli. Será que aquele dia era o dia do casamento no civil? Porque parece que eles estão com a mesma roupa. Não era o aniversário do Fernando? Eles estão com a mesma roupa. Na hora que eu olhei, eu falei assim... tem a mesma roupa. Esse dia deve ter sido o dia do casamento. O dia do casamento no civil? Sim, mas assim, é que teve a festa do Fernando, o pai da Tice. Mas nada impede deles terem casado de manhã e de repente a festa à tarde. Olha aqui, a mega festa marcada para o próximo dia 2 em Campos do Jordão, que o Felipe deu em primeira mão e sabe tudo, será o casamento do ano simbólico e religioso das celebridades César Tralli e Ticiane Pinheiro. Isso porque oficialmente eles já se casaram, segundo, né, o colunista Ricardo Feltrin. O casamento em cartório, o chamado casamento no civil da Tice e do César, ocorreu em uma cerimônia íntima no fim de semana na pequena e aprazível cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Então é por isso aquela foto, e a gente acho que mostrou para vocês que no Instagram do César Tralli estava escrito embaixo Morungaba, e ele estava com aquele quadrinho na mão escrito, olha aí, e viveram felizes para sempre. Olha aí, né? Tá É vendo? isso. E aí embaixo ele tem as mensagens dele aí. E aí ele fala e ela responde também. A gente mostrou essas duas declarações de amor aí para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aí, olha. César Tralli, profecia, que é o que está escrito no quadrinho que ele segura, né? E viveram felizes para sempre.
Tice e César vão casar. Tice Pinheiro. E aí ela responde embaixo: te amo, meu amor, e que Deus sempre nos proteja e nos livre de todo mal. Então, aquela festa era mesmo. Tem razão, Felipe, tem razão, Thiago. Do casamento civil deles. Ninguém dançaria desse jeito, Sônia Abrão, se não tivesse apaixonado. A Ticiane, com o quadradinho de 8, ensinou o César Tralli a descer até o chão. Isso mesmo. A assinatura do casamento diante do juiz de paz ocorreu logo no sábado de manhã em um cartório de Moema. Depois houve a cerimônia de casamento em si, que ocorreu no sítio da família. Foi tudo junto, Felipe, mais uma que você acertou. No sítio da família de Tice, simultaneamente a festa de aniversário do Fernando, pai da apresentadora do Hoje em Dia da Record. E passou parte da sua infância, passou parte da sua infância em Morungaba, de apenas 13 mil habitantes na região metropolitana de Campinas. A família de Tice estava em muito maior número. A de Tralli contou com seus pais, irmãos e um sobrinho. Havia taças personalizadas e um único lindo bolo com o nome dos noivos. Fora dali, praticamente ninguém ficou sabendo do casamento. Foi pedido, aliás, que ninguém postasse fotos em redes sociais. O próprio casal postou algumas fotos, mas apenas dos festejos de aniversário do seu Fernando. O casamento no próximo dia 2, que já é considerado o grande enlace do ano, terá cerca de 250 convidados, vai ocorrer no luxuoso Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão. O estilista Ricardo Almeida e a apresentadora Ana Hickman estão entre os padrinhos famosos dos casais, segundo o UOL, segundo o Ricardo Feltrin. Essa parte a gente já sabia porque Bafões já tinha contado tudo, certo? É verdade mesmo. Mas olha, a gente fica feliz porque o que a gente está comemorando aqui é o amor, né? É a união de duas pessoas que se gostam. Claro. Então, essa felicidade não precisava só ter escondido. Mas deu tudo certo, entendeu? Não precisava esconder essa parte da gente. Mas o que importa é que vocês estão bem, felizes e que a festa vai ser... Muito feliz. Olha lá. Nenhuma dúvida da felicidade. Mas olha, se a Marina Rui Barbosa teve acho que 3 casamentos, porque né, ele vai fazer o civil e depois o religioso, certo? E você sabe que amigos comentam assim, que eles estão apaixonadérrimos. Apaixonadérrimos. Pelo nível de felicidade, é muito a gente amor, vê, né? Muito amor na relação entre os dois. Eu acho que eles se encontraram, acho que entre idas e vindas, entre amadurecer a relação, como no começo, né? Que se separaram, depois voltaram, enfim. Eu acho que foram adaptações. E agora realmente pegou, engrenou e agora vai casar. E você sabe que todo casamento tem agora aquela dança, né? Que os noivos ensaiam para fazer de surpresa para os convidados. Imagina só qual vai ser a dança da Ticiane e do César Tralli nessa cerimônia. Filmem, convidados, filmem. Bom, a gente volta já. Vamos falar de Faustão Detonado. Vamos falar da Valentina, não é? Do Ratinho, que sofreu um aborto e está agradecendo demais o apoio do apresentador. Daqui a pouquinho a gente conta isso para vocês. Mas em maio, mas parece que o Inferno Astral está sendo agora em novembro. Eu nunca vi, tadinho do Faustão. Mas olha aqui. Primeiro, Domingão deve passar por reformulações já para 2018, não se sabe ainda o que, mas o que se comenta na emissora é que o programa não pode continuar baseado em apenas 2 quadros, Ding Dong e também a Dança dos Famosos, não é? Embora teve o Show dos Famosos, mas o pessoal achou que deu certo, mas não era a coisa forte que eles esperavam que fosse. Então, novos formatos estão sendo pesquisados e vão ter aí outras novidades para 2018, sim. Agora, o que o Faustão está sendo detonado? Sendo detonado pelas videocassetadas com os cachorrinhos, inclusive com cenas de cachorrinhos cruzando. Isso, nossa senhora! Redes sociais ferveram, protestos para todo lado, pessoal pedindo para botar o Faustão na geladeira. Nós vamos colocar, embora ele fique vendo no ar só o que vai, ele não sabe o que vem antes, o que vai ser exibido na verdade, mas acaba sobrando para ele. Mas essa história Não, eu coloco, mas essa história, eu não sei até que ponto o apresentador não vê as coisas, não fica sabendo na hora. Eu achei, as videocacetadas, eu achei acho extremamente, que ele vê na hora eu acho que ele não vê, porque ele dá
porrada. Eu assisti. Quando ele gosta, ele fala. Quando ele não gosta, ele dá porrada. Esse domingo eu não vi, não sei se ele falou alguma coisa dos cãezinhos, se ele protestou ou não. Acho que não, porque o pessoal reclamou muito comigo. Você assistiu? E aí? Eu assisti, eu achei de um mau gosto absurdo. Bem lembrado isso. Eu acho que os internautas, eles tiveram, as redes sociais, acho que tiveram força nessa história realmente, porque não é agradável, né? Você vê cachorro cruzando com o outro. Tinha uma cena que parecia que um cachorro estava se masturbando. Era uma coisa horrorosa. Gente, foi muito feio. Foi muito feio. Todo mundo reclamou que foi pesado mesmo, foi né? Muito feio. Foi pesado. Tadinho dos cachorros. Com os bichinhos, coitadinho então dos bichinhos também. Faustão vai pra geladeira ou não vai pra geladeira? Vai, e tem a notícia que, assim, 2 repórteres foram demitidas. Não, 2 bailarinas e mais uma repórter demitida também. A Juliana Valcésia, que é a repórter, foi demitida. E, olha, posso falar um negócio? Ela, das meninas todas, é a que melhor na hora do merchan fazia o merchan. Eu fiquei surpreso quando eu vi, eu não a conheço pessoalmente. Bonita mesmo. Mas eu falei assim, poxa vida, e eu sempre notava ela, porque é loira, bonita, eu falava assim, poxa, essa menina, ela tem um quê de angélica, de apresentadora, assim, que ela vai dar um salto. Você vê que tem time, né? E misteriosamente ela saiu. Ela também não explicou muito, colocou lá no Instagram dela que, olha, agradeço esse tempo todo, participei da Dança dos Famosos, participei como repórter, mas não explicou o motivo por que ela está saindo. Tá, mas tem mais uma e mais uma repórter, quer dizer, é corte, é contenção, como está acontecendo nos mais variados lugares? Olha, gente, essa história de corte, vamos cortar então, começar a cortar o valor dos quadros, tentar administrar ali, entendeu? Porque uma bailarina do Faustão, eu não sei se vocês sabem quanto uma bailarina do Faustão ganha, posso falar? Pode, claro. Pode? R$2.500. Elas ganham por R$2.500 por mês. Eu pensei que fosse cachê, inclusive. Eu pensei que fosse por apresentação. Não, R$2.500 por mês. Então, assim, é um salário que já é muito difícil para você manter um corpo legal, porque alimentação, academia, essas coisas todas, elas custam. Então, assim, tirar 2, 3 pessoas, tipo, menos de R$10 mil, não vai refrescar em nada a verba de um programa de televisão. Elas não voltaram ao programa mais nem para dar tchau, segundo o site TV Foco. A Elisa Joenck, a Juliana Valcésia, como o Thiago falou, que eram bailarinas, e a Renata Longaray, será que é isso? Longaray mesmo, né? Repórter da atração. Em redes sociais, por meio das assessorias, as duas já se manifestaram sobre o ocorrido no Faustão. Ao que tudo indica, a decisão de dispensar as moças já havia sido tomada há tempos e elas demonstraram conformidade com a situação na saída do programa. Vale dizer que nos últimos tempos, elas atuavam como repórteres da atração de Fausto Silva. Então, uma delas disse: hoje encerro a minha história no Domingão do Faustão, e aí encheu de elogios. Todas elas foram muito educadas nessa saída, realmente, segundo as informações do UOL. A demissão das 3 também faz parte de um plano de contenção de despesas dentro do programa. Para o ano que vem, a atração de Fausto planeja focar ainda mais no palco e menos em matérias externas, que era o que elas faziam, né? Mais em externas, realmente. Olha, não te convence, né? Não claro, me convence, entendeu? Porque 10 mil não vai refrescar a verba de um programa que, aliás, é um dos programas mais caros para se produzir. Entendeu? Porque merece o Faustão. Mas também eu acho que eles pegaram numa história que também vale muito a pena. Eu acho que o programa do Faustão, pela quantidade de horário que ele fica no ar, ele não pode ficar só pautado em cima de dança, dança dos famosos e ding-dong. Eu acho que tem muita gente trabalhando naquela produção e gente para pensar e para criar. Né? Exatamente. Então, não é só buscar lá fora, não. Brasileiro é criativo. Eu acho que, na verdade, complementa, faz as coisas acontecerem, que é a própria Lu Cardoso que está trazendo a esposa dele. Porém, eu acho que tem que colocar essa produção para trabalhar assim. Tá certo. Faustão na geladeira, a gente ama, Fausto, mas olha, as videocassetadas realmente foram uma reclamação nacional. Então não tem jeito, que é justo. Eu posso ser um pouquinho mais justo? Então? Pode. Eu acho que eu não colocaria o Faustão, eu colocaria o programa. Tá, então vai, põe o Faustão e mais o Domingão. E mais a gente faz as duas coisas. E mais o Domingão. Porque ele vai, porque ele tem que dar uma prensa nesse povo pra, poxa, a produção
produção deveria sacar que era de um tremendo mau gosto a história dos pãezinhos, né? Aliás, até então, ele tem que dar... família, exatamente. né? Ele tem que dar uma prensa nesse povo, fazer o quê? Então, vai junto. Sabia que agora você pode fazer uma mini lipo em casa e sem cirurgia? Claro que é com a Cinta Wanderlei. Vou pedir o primeiro bafão do Felipe Campos aí, mas antes está todo mundo pedindo notícias da Valentina Francavilla, que é a nossa querida assistente de palco do programa do Ratinho, que infelizmente passou por esse momento tão delicado e tão doloroso para toda mulher, que é a interrupção de uma gravidez, é um aborto espontâneo pelo qual ela passou, e ela fez questão de ir para as redes sociais e agradecer todo o apoio do Ratinho nesse momento difícil, né? Isso aconteceu já há 1 ou 2 meses, agora que ela se sentiu mais preparada para falar sobre esse assunto, e chamou o Ratinho simplesmente de paizão, porque foi isso que ele foi para ela durante esse período tão complicado e doloroso. Bonito, né? O Ratinho é um paizão mesmo. Eu trabalhei 2 vezes com o Ratinho, uma delas como produtor, e até já falei para ele, vou falar um negócio para vocês aqui, que eu nunca deveria falar talvez no ar, porque quem faz gosta que seja anônimo, mas num determinado momento, quando eu estava trabalhando com ele como produtor, no final do ano ele deu um envelope para cada um da produção. Muito legal, né? Aí nesse envelope eu achava que tipo, era um cartão e um vale-compra em algum lugar. No envelope tinha R$1.000 e eu não tinha R$1 na minha carteira. Eita, ganhou mesmo, hein? Aí eu falei assim, dando pulo, SBT, né? E ele não estava lá no dia para eu poder agradecer. Eu fui agradecê-lo pouco tempo atrás no casamento da Lucimara Paris, e olhei para ele e falei, Ratinho, você não sabe como aquele dinheiro foi importante para mim. Ele, assim, com lágrima nos olhos, ele falou, Thiago, eu não acredito. Aí eu contei para ele a história, então assim... Existem pessoas decentes na televisão. Existe. Ele é o concurso. Vamos dar um tapete vermelho para ele, mais né? Parabéns, Carlos Massa. Não apenas por tudo isso que o Thiago está falando e o carinho que ele tem pelas pessoas mesmo, mas assim, como homem, demonstrar esse respeito e essa solidariedade num momento tão difícil da vida de uma mulher, né? Quer dizer, ele tem um respeito acima de tudo pelo ser humano e uma compreensão muito grande da sensibilidade de uma mulher num momento como esse. Por isso que ela diz, o apoio que ela teve foi um apoio de pai. Muito legal que fique de exemplo, né? Isso aí, muito legal, Ratinho, valeu. Esperamos o próximo baby, Valentina, que você já está 2 anos namorando, a gente já daqui a, né? Daqui a pouco acontece de novo e se Deus quiser vai tudo bem. Também já passei por isso e de repente depois veio tudo no momento certo e deu tudo certo, tá? Olha, vamos falar aqui, vamos dar um primeiro bafão aí? Ah, já é o primeiro? Agora! Peraí, preciso pedir autorização, Marmita. O MC Bafão pode entrar? MC Bafão! O MC Bafão pode entrar? Pode dar o primeiro? Então vamos lá. Olha só, daqui a pouquinho tem o último áudio que a Hebe, 30 dias antes de falecer, mandou para uma pessoa que trabalhava com ela, é que viu? é? Com exclusividade para nós. Nossa, pois é. Um áudio então da segura o coração, porque daqui a pouquinho o último áudio que a Hebe mandou para uma pessoa que trabalhava com ela 30 dias antes de falecer. Nossa, gente, doido isso. E aí ontem eu recebi esse áudio, certeza, que foi incrível, é lindo, é bem legal, enfim. Mas, bom, além disso, né, tem o Rock também. O Rock deixou o hospital hoje. Olha, daqui a teve pouquinho alta, vocês Rock. vão... Essa situação tá tão imprevisível, né? Daqui a pouco você vai dar os detalhes. Vai ter os detalhes e também... O que mais, gente? Carlinhos Aguiar. Carlinhos Aguiar, tá todo mandou um mundo vídeo também comentando isso. Falando justamente sobre essa saída. Mas já o primeiro, Sônia. Primeiro. Diogo Portugal e Danilo Gentili tomam um calote absurdo. Mas só que não aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, o Danilo tem um vizinho de porta que ofereceu para ele uma sociedade de montar uma casa, The Comedy Club, nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Não, lógico, você é meu amigo, brother, vamos sentar, bater papo, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Danilo investiu R$1,5 milhão nessa história. Deus, Diogo Portugal, mais 500 mil.
e não 2 milhões rolou perdidos? 2 casa, milhões? 2 milhões Meu perdidos. Deus. Em 15 segundos a gente volta. Olhe bem, o que está por trás pode te surpreender. Novo tempero Quinó. Então vocês viram, né? Não tem, aí estão processando, tem um jeito de processar lá, não escuta pode. só, aí eles entraram com uma ação lá nos Estados Unidos, aí foram levantar, obviamente eu não vou falar o nome da pessoa, claro. mas eles levantaram, diz que o cara, esse tal sócio que propôs tudo, diz que é tão enrolado, diz que tem um monte de problema na justiça também nos Estados Unidos e diz que virou um imbróglio lá fora, assim, tá uma coisa horrorosa. O Danilo querendo 1,5 milhão, o Diogo querendo de volta os 500 mil reais e absolutamente negócio correndo, enfim, agora vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu pedi para minha fonte, falei, olha, quando decidir, então vocês me ligam, me batem, a gente bate o papo, se ganhou, se não ganhou, né? E daqui a pouquinho, né, a demissão de Carlinhos Aguiar não faz mais parte do jogo dos pontinhos, não vamos mais ver novas pegadinhas com ele, é uma coisa que está batendo muito triste no coração aqui de todos nós, mas o Felipe tem as explicações e já ele comenta com a gente. Fizemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação ser ganha pelo meu pai, entre aspas, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque a sua mão na consciência e veja. Tira o GC para mim e veja agora onde é que eu estava, meu Deus do céu. Só peço que Deus te abençoe. Não, deixa eu ver lá. Só espero que você possa refletir lá em cima onde? Tá aqui, ó. Coloque sua mão na consciência e veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica, o que passa na cabeça de um próprio pai, entre aspas, processar um filho? Falta de Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder a essa pergunta. Você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que fez comigo. Sucesso, meu pai, entre aspas. Muito obrigada. Olha, ele está falando da gente. Muito obrigada, Sônia Abrão. Nós vencemos. Deus no comando de tudo. Nossa, gente, eu não tinha lido a mensagem. Que bonitinho isso. Obrigada, Fabiano. Olha, sabe que a gente sempre teve aí do seu lado, né? Aliás, o Felipe, Thiago, vem pra cá, porque vocês estavam aqui também no dia que o Fabiano veio, e não foi só eu que realmente ficou aí do lado do Fabiano, mas toda a nossa equipe, todos nós aqui, né, desde a direção do programa, ao Chuck, nosso produtor executivo, todo mundo, toda a nossa produção, já acompanha esse caso e sabe, conhece esse menino, sabe a batalha dele e sabe essa verdadeira perseguição que o Marciano faz com ele. Então, quando ele agradece lá no final, que foi agora uma surpresa mesmo pra gente, mas não tem nem o que agradecer, porque, sabe, você sempre falou a verdade, meu, sempre sofreu as consequências de uma coisa que você não provocou, pediu pra estar no mundo, não. E já que estava, né, precisaria ter sido bem cuidado, precisaria ter tido um pai. É uma coisa que não aconteceu. Na verdade, nem deixou de ser pai. Ele foi pro outro lado, virou um inimigo. E isso é doloroso demais. E pro Fabiano a gente sabe essa dor, o quanto ela dói. Pra caramba mesmo, né? Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Diga aí, Felipe Boa tarde, Campos. Sônia. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, a gente tá feliz, não tá? Muito feliz. Até porque é uma dupla rejeição, né, Sônia? A rejeição de não poder, né, da forma espontânea e natural, ter o nome do seu pai no seu documento de identidade, no seu RG, na sua certidão de nascimento. Ele ganhou através da justiça, e aí ele tem o nome do Marciano. Mas essa história daquele desabafo dele, poxa vida, todo mundo pode desabafar.
Nem todo dia você está feliz, nem todo dia é o seu melhor dia da vida. E ele falou Olha que ele no nosso programa há 10 anos passados, ou 11 por aí, foi bem Olha no começo quanto da gente tempo aqui. faz isso. E a gente já tinha começado com esse caso lá no Record ainda. Ele era um garoto mesmo, assim. Olha, você tem uma ideia. E batalhador, quem conhece o centro de São Paulo sabe que ele fica perto ali do viaduto do Chá, não é? Em frente ao Teatro Municipal. Isso. Por vezes na Praça da Sé também ele fica, né? Ele vai rodando ali o nosso centro histórico. Então, assim, poxa, que bom, Fabiano, que você ganhou. Porque, assim, quando as luzes se apagam, entra no intervalo comercial, a gente fica conversando. Exatamente. E a gente ficou conversando, e a gente via que ele estava, assim, perdido, literalmente perdido, porque foi mais uma punhalada que ele recebeu. Nossa Senhora, só foi. Aquele dia ele estava arrasado, ele até chorou aqui no nosso programa. Olha aí isso, onde né? ele fica. Olha ele trabalhando, gente. Bota a imagem de novo, se é que dá, né? Eu fico pedindo tudo aqui. Olha lá. Ele é um artista de rua, gente, sabe? Ganha no pão dele honestamente, com o talento que Deus deu pra ele. Até porque já gravou um DVD, já fez show, né? Carreira de artista não é fácil, né, Sônia Abrão? Não. Muitos começaram, o Eduardo Costa mesmo é um exemplo que bateu em muitas portas até conseguir ser o Eduardo Costa que a gente conhece. Isso sem ter pai famoso para atrapalhar, já foi difícil. Não é? Você imagina, né? Então, assim, poxa, Fabiano, a gente está de fato muito feliz com essa batalha sua. A gente nunca duvidou do seu talento e nem da sua palavra. Exatamente. E agora está provado. Para quem quiser ver e ler que você, de fato, ganhou essa batalha contra o seu pai na justiça, que, vamos ser sinceros, não precisava. Nossa, imagina. A gente está discutindo um negócio aqui. Né? E eu acho que diferente, eu acho que do Marciano, o Fabiano nunca abandonou a família. Sim, ele cria o filho, né? Inclusive, exatamente. Ele é pai. Com todos os problemas, ele nunca abandonou a família, nunca virou as costas para a mãe. E realmente cuida eu da acho mulher, que cuida do filho. Ele é uma vida dura, porque principalmente no Brasil, você ser artista de rua não é complicado, né? Mas graças a Deus eu acho que Deus faz as coisas no momento certo, né? Colocou um juiz claro, objetivo. Mas muito claro, né? Ele fala de uma maneira muito simples e muito clara. Ele botou o dedo na ferida, isso é um desabafo. Não existe a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Ele está falando a verdade. É perfeito, claro, transparente. Como a gente gostaria que fosse a justiça, né? Não, infelizmente, né? E eu acho que ele teve sorte. E quando você lida com a verdade, quando você lida realmente com os quesitos que são ao seu favor, com certeza tudo favorece. Então chegou o momento dele brilhar, sabe? Eu acho que se esse é o momento dele brilhar e que ele precisava dessa resposta, chegou que ele está no caminho certo. Chegou para ele, né? E a mensagem que ele deixa para esse pai. Vai adiantar nada não, né, Fabiano? Você também sabe, mas era outro desabafo, né? Dá para ler de novo a mensagem do pai? Vamos, então vamos ler aí, que é bonita. Vamos lá, vamos ver essa mensagem. Porque não tem remorso aí, né? Nessa, uma coisa dura e pesada, eu não vejo. Não, lê aí, né? Pode ler. Ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de R$20 mil. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJ Advogados, vencemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação de ser ganha pelo meu pai, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque sua mão na consciência e veja ali, ó, agora subiu um pouquinho. E veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica: o que passa na cabeça de um próprio pai processar um filho? Falta a Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder essa pergunta. A você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, que é o show que ele faz por todo o Brasil. Eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus
pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que você fez comigo. Sucesso, meu pai. Muito obrigado, Sônia Abrão. Nós vencemos. Deus no comando de tudo. Deus no comando de tudo. E lembra que esse dia que ele veio aqui, ele conversou com a outra filha que o Marciano também não reconhece. Eu não me lembro o nome da menina agora. Isso. Conversou com ela por telefone. E a gente espera que agora ela crie coragem para fazer a mesma coisa, porque ela nunca teve a coragem de pedir um DNA na justiça. Nossa, mas é um ela festival nunca de não teve. reconhecimento. Ele falava para ela, não precisa, você é a minha cara, Ele imagina, dava deixa pra lá. grana. Dava uma enrolada legal nela, nunca fez o reconhecimento. E aí, agora ela vendo, né, e ela apoiou a atitude do Fabiano, então agora, quem sabe, ela possa se sentir motivada a criar coragem e exigir os direitos dela na justiça também. Porque ela mora numa casa paupérrima também, o Fabiano Ele contou ajuda pra ela gente no que que pode, ele que, olha Ele que como quase é. não tem. Exatamente, pega o dele e vai lá e entrega para a irmã que ele conheceu também muito tempo Através depois. da televisão, né? São mães diferentes, Exatamente. histórias totalmente diferentes, e um cara que não tem quase nada Divide. tira dele para dar para uma Pra outra ajudar. E pessoa. A ele irmã. canta muitíssimo bem, viu? O Fabiano canta. Muitíssimo bem. Eu gosto E um músico também absurdo, assim. Ele lá, eu já vi ele fazendo show no centro da cidade, no centro histórico. É incrível o trabalho dele. Tá, é verdade mesmo. Não seria uma boa irmã também agora? Claro, claro. Eu acho que agora que ele já deu o pontapé inicial aí, né, Fabiano? E agora a tua irmã também, eu acredito que ela possa, sim, correr agora Ela atrás tem dos um direitos. mínimo de vida digna, gente, né? é lógico, agora é um festival de não reconhecimento desse senhor, né? Ele simplesmente chega, coloca vidas aí, porque ninguém, obviamente, pediu. Isso é clichêzão, mas eu acho que é o clichê mais certo que existe. Ninguém pediu pra nascer. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para vir ao mundo, principalmente sob aventuras, né? E de repente larga aí esses dois seres humanos aí ao léu, sem nenhum tipo de responsabilidade em cima. Não é por aí, sabe? Eu acredito que deva realmente ter uma consciência e buscar verdadeiramente aquilo que é cabível a eles. Isso eu acredito sim. Exatamente. Olha aqui, enquanto não fizer uma reforma íntima, né, como se fala, espiritual, Marciano não sai daqui não, tá? Vai ficar sempre na nossa geladeira, Com certo? certeza, A com gente certeza. continua em protesto em relação a ele, né? Justiça já foi feita numa parte, mas assim, essa situação precisa ser resgatada como um todo. Precisa acordar dentro dele, do coração dele, o que é um sentimento de pai. São dois filhos que estão aí abandonados, na verdade, né? Então tá certo. Bom, vamos girar a nossa roda. Fabiano, beijo pra você, viu? Respira aliviado mesmo, porque olha, pintou uma luz, né? Graças a Deus, viu? Bom, vamos falar de uma outra coisa agora que pegou todo mundo desprevenido, viu? Porque a Ticiane e o César Tralli já estão casados, na verdade. Isso foi um furo do Ricardo Feltrin, tá aí replicando para todos os lados. E eles realmente já estão casados. Então, o que vai acontecer é a celebração simbólica, religiosa, mas no civil eles já se casaram. E aí, como é que é essa história? Bom, depois do vídeo de ontem, a gente tem isso, certeza que, entendeu? Aí que você entende a felicidade do Tralli. Será que aquele dia era o dia do casamento no civil? Porque parece não que eles era estão o com a mesma aniversário do roupa. Fernando? Eles estão com a mesma roupa. Na hora que eu olhei, eu falei assim, tem a assim mesma eles roupa. Esse com a dia deve ter mesma sido o roupa? dia do casamento. O dia do então. casamento no civil? Sim. Mas assim, é que teve a festa do Fernando, o pai da Tice. Mas nada possa né? impede deles terem casado de manhã e de Pode repente ser, de a festa à repente. tarde. Olha aqui, a mega festa marcada para o próximo dia 2 em Campos do Jordão, que o Felipe deu em primeira mão e sabe tudo, será o casamento do ano simbólico e religioso das celebridades César Tralli e Ticiane Pinheiro. Isso porque oficialmente eles já se casaram, segundo, né, o colunista Ricardo Feltrin. O casamento em cartório, o chamado casamento no civil da Tice e do César, ocorreu em uma cerimônia
íntima no fim de semana na pequena e aprazível cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Então, é por isso aquela foto, e a gente acho que mostrou para vocês, que no Instagram do César Tralli estava escrito embaixo Morungaba, e ele estava com aquele quadrinho na mão escrito, olha aí, e viveram felizes para sempre. Olha aí, né? Tá É vendo? isso. E aí embaixo, ele tem as mensagens dele aí, e aí ele fala e ela responde também. A gente mostrou essas duas declarações de amor aí para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aí, olha. César Tralli, profecia, que é o que está escrito no quadrinho que ele segura, né? E viveram felizes para sempre. Tice e César vão casar. Tice Pinheiro. E aí ela responde embaixo: te amo, meu amor, e que Deus sempre nos proteja e nos livre de todo o mal. Então, aquela festa era mesmo. Tem razão, Felipe, tem razão, vendo? Thiago. Do casamento civil deles Ninguém mesmos. dançaria desse jeito, Sônia Abrão, se não tivesse apaixonado. A Tiziane com o quadradinho de 8 ensinou o César Tralli a descer até o chão. Isso mesmo. Olha lá. A assinatura do casamento diante do juiz de paz ocorreu logo no sábado de manhã em um cartório de Moema. Depois houve a cerimônia de casamento em si, que ocorreu no sítio da família. Foi tudo junto, Felipe, mais uma que você acertou. No sítio da família de Tice, simultaneamente a festa de aniversário do Fernando, pai da apresentadora do Hoje em Dia da Record. E passou parte da sua infância, passou parte da sua infância em Morungaba, de apenas 13 mil habitantes na região metropolitana de Campinas. A família de Tice estava em muito mais pela leitura das postagens coletadas. Aproxima mais um pouquinho para mim, deixa eu ver. Tá bem pequenininho, né? Denota-se mais o teor de desabafo em relação a uma situação do que a intenção de denegrir a imagem do autor. Observa-se que as mensagens descrevem a relação das partes sob a visão do réu, o que compõe sua própria história de vida, de modo que não há amparo legal para impedi-lo, ou seja, impedir o Fabiano de contar sua biografia, que faz parte da sua dignidade humana, ainda que nos veículos de comunicação. E o juiz vai mais além. Olha o que ele diz: importante salientar ainda que o réu, nas postagens obliquamente relacionadas ao autor, em momento algum fez uso de palavras de baixo calão ou faltou com a verdade ao narrar os acontecimentos vivenciados entre as partes. Note-se que o autor não se insurgiu especificamente sobre o teor das declarações feitas pelo réu em tom de desabafo emocional, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Ou seja, o juiz questiona, ele não diz, olha, ele falou isso, falou aquilo outro. Não, ele fala que o Fabiano vinha falando mal dele nas coisas, isso não repercutia bem. Então ele falou, ele não definiu as coisas que foram ditas pelo Fabiano. E ele estava mais preocupado, acima de tudo, com a imagem dele do que a próprio relacionamento aí pai e filho. Ou se era verdade ou se era mentira. O Marcelo não questionou que fosse mentira o que o Fabiano estivesse dizendo. Ele questionou que não pegava bem para ele, que prejudicava a imagem dele, porque ele é um ídolo nacional, isso ele é de verdade, né? Ou era também, porque olha, o público ficou bastante decepcionado com essa história. Aí tem mais um trechinho da sentença do juiz, que diz o seguinte: note que o autor não se insurgiu especificamente, tira o GC para mim, por favor, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Outro sim, nos termos da própria inicial, o autor sempre teve assegurado o direito de resposta em programas televisivos, de modo que não lhe foi tolhido o direito de se defender de eventuais acusações infundadas. Mas que juiz esse, hein, gente? Juiz justo, né? Nem sempre acontece, infelizmente, mas olha só que coisa. Porque ele viu, percebeu, soube, estava ali comprovado que o Marciano sempre teve o seu direito de resposta preservado. Não respondeu nos programas porque não quis. E se respondeu através de notas da assessoria, elas foram devidamente lidas nos programas. Aqui no nosso, eu posso garantir, aqui no nosso, com 100% de certeza. Foi procurado, não quis falar, mandou nota, foi lida na íntegra a nota, nunca foi negado para ele o direito de resposta, a versão, o lado dele dessa história. Isso há muitos anos, hein? Porque quem descobriu o caso do Fabiano foi o nosso programa. O primeiro programa de televisão que trouxe
trouxe a história dele à tona foi o nosso programa. Então a gente conhece essa história de trás para frente. Quando esse menino nem em São Paulo ele morava ainda, para vocês terem uma ideia. Então é com muita satisfação mesmo que a gente vê que o juiz absolveu. Se cabe recurso e não cabe recurso, é uma outra história, mas ele já ganhou de cara, então é muito difícil que isso seja revertido, se é que exista essa possibilidade. Então essa vitória do Fabiano é muito importante, gente, porque realmente o juiz fala aqui e a gente, né, que vivencia essa história sabe que é isso. Ele tem o direito de falar da biografia dele, da vida dele, e não foi questionado se ele estava falando a verdade ou a mentira, e o juiz interpretou como verdade e como desabafo e não a intenção de denegrir a imagem desse pai que nunca foi pai, na verdade. Então vamos falar agora para vocês, mostrar para vocês a mensagem que o Fabiano, junto com esse documento, deixou registrado nas redes sociais. E ele diz o seguinte, olha aqui. Ufa, é um alívio mesmo, né, gente? 20 mil reais, você não vai precisar desembolsar e mesmo se precisasse, não teria. Então ele fala, ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós acreditamos. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das mais piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai, e aí que vem o pai entre aspas, não é? Me processou. Então, quando ele fala, eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de 20 mil reais. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJA Advogados, venci. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouco, Roda da Fofoca com Felipe Campos e também os seus bafões. E Tiago Rocha, do nosso Tá Sabendo, aqui com a gente, contando tudo o que rola no mundo artístico, viu? E não é pouca coisa, hein, gente? Olha, mas a nossa primeira página, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Justiça foi feita. Eu fiquei muito feliz em saber o que aconteceu agora. E olha, vocês sabem que a nossa geladeira está aqui, tem muita gente que fica aqui dentro, tem gente que sai e tem gente que fica para sempre. E é o caso desse cantor que é quem mais fica na nossa geladeira, que a gente até grudou ele aqui, não é? Porque essa história dele não aceitar o filho, ainda processar o próprio filho, não dá para aceitar. Qualquer ser humano dito normal não entende esse tipo de coisa, na verdade. Então, o cantor Marciano, ele está aqui já há vários meses e, de acordo com todos nós aqui da Roda da Fofoca, ele vai continuar. E agora, mais do que nunca, porque o Marciano perdeu na justiça a causa que ele movia contra o filho, que ele movia contra o Fabiano. Então, hoje, o Fabiano está comemorando. Hoje, o Fabiano está de alma leve. Hoje, o Fabiano, para um menino que batalha duro, que rala, que canta na rua, que é um artista de rua, que faz show onde ele pode fazer para poder sustentar a família, ele não vai ter mais que pagar uma indenização de 20 mil reais para o próprio pai, porque era isso que o cantor Marciano estava exigindo desse filho. Filho que ele não reconhece, filho que não tem nenhum tipo de afeto, filho do qual ele fala muito mal, não é? E o filho que não pediu para nascer, que está aí no mundo e realmente vivendo com muita dignidade por uma inconsequência dele de transar com fã. E aí é o rapaz que paga por isso até hoje, infelizmente. Olha, eu vou ler para vocês a mensagem, a gente tem aí o documento, vocês estão vendo as imagens de quando o Fabiano veio aqui no nosso programa. Esse ano ainda ele esteve aqui bastante chocado porque ele tinha acabado de ser processado pelo próprio pai. Preocupadíssimo com essa história. Primeiro choque, né? Meu pai me processa, sabe a condição em que eu vivo, não ajuda em nada, pelo menos não atrapalhe. Mas ele estava fazendo isso. Então, quando ele veio ao nosso programa, ele estava muito chocado com essa atitude do pai e extremamente preocupado com essa história dos 20 mil reais. Gente, como artista de rua, onde é que você vai tirar 20 mil reais para pagar uma indenização? E isso sendo exigido pelo seu próprio pai. Tanto
Tanto que o Marciano, quando ele vai para as redes sociais, quando ele coloca a palavra pai, ele coloca entre aspas, porque não é um pai de verdade, nunca foi, né? É apenas biológico, quando o pai vai muito além desse tipo de coisa. Então, ele postou o documento, a gente vai mostrar para vocês, e também tem o que ele fala, porque ele deixa uma mensagem para o pai, ele deixa uma mensagem para o Marciano. Tá aí o documento, como vocês estão vendo. Mostra o documento primeiro, aproxima um pouquinho aqui para mim. Olha, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, tá? E é a 28ª Vara Cível da Praça João Mendes, onde saiu essa sentença dizendo que José Marciano, já qualificado, ajuizou da ação contra, não é, o Fábio Fernandes Martins, que é o Fabiano, alegando, em síntese, que é figura pública no ramo artístico devido à renomada carreira musical sertaneja nas décadas de 80 e 90 e foi alvo de comentários ofensivos e criminosos por parte do réu na mídia e redes sociais. Sustenta que por volta dos anos 97 e 98, uma mulher compareceu a um programa de televisão afirmando que era seu filho, 15 anos era o filho do autor, e ele vai descrevendo e depois vai falando que por conta de afirmações, declarações do Fabiano na mídia contra ele, porque ele nunca correspondeu como pai na verdade, aí ele exigiria a 20 mil reais. Olha, tá aí nessa parte, deixa eu ver, acho que tá sublinhado. Em verdade, pela leitura das postagens contestadas, denota-se mais o teor de desabafo em relação a uma situação do que a intenção de denigrir a imagem do autor. Essa é a frase do juiz que fez, né, que falou, não deu ganho de causa para o Marciano, porque olha como o juiz interpretou tudo o que o Fabiano tem dito e disse nas redes sociais. Em verdade,